Fala, meus amigos, daquele jeitão? Vocês sabiam que o desenho Droids, apesar de não ter feito muito sucesso, foi responsável por um dos brinquedos mais raros e caros do mundo? E vocês sabiam que o desenho Bicudo, o lobisomem, não foi feito pela Hanna-Barbera? Pois é, ao contrário do que muita gente pensa, ele foi feito por outro estúdio. Eu sou Taylor Fábio e se você ficou curioso, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Pois é, pessoal, e lá vamos nós para o terceiro vídeo falando a respeito de desenhos quase esquecidos lá dos anos 80. Mas antes da gente começar, eu quero falar rapidinho com vocês a respeito disso. E a gente sabe muito bem, né, que eles jamais vão ser totalmente esquecidos, já que cada um de nós tem um carinho especial por cada um deles, uns mais, outros menos, é claro. O esquecido do título, galera, remete justamente à ideia que eles foram feitos para outra geração de crianças, que no caso era a gente, né? E é justamente isso que o canal, juntamente com vocês, faz questão de manter a chama desses desenhos acesas para que o máximo de pessoas relembrem deles e relembrem também como era legal ser criança e sentar na frente da TV para curtir cada uma dessas aventuras como se fossem únicas. E é justamente disso que a gente não pode se esquecer jamais. Então, se ajeita aí, né? Se ajeita aí no sofá, deixa aquela criança que tem dentro de você sair para relembrar de tudo isso. Vambora! E a gente já começa com tudo relembrando de um dos clássicos das manhãs do SBT, Polly Position, um desenho produzido em 1984 pela dica do grande Jean Chalopin. Uma coprodução, é claro, entre a França e os Estados Unidos. E eu podia ficar falando já a respeito do desenho com vocês, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pedacinho da abertura, porque além dela falar muito a respeito do desenho, ela é uma das melhores coisas já feitas até hoje. De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Polly Position. Eu já vou ter. Certo, Tess? E eu só não coloco ela inteira porque ó, o YouTube me come o fígado, mas que é uma coisa boa, isso é bom demais, ó, chega a arrepiar. E esse desenho usava o mesmo nome do clássico jogo Polly Position, lançado pela Namco do Japão em 1982 para os fliperamas, mas que é claro, apareceu também em tudo quanto é videogame das antigas e vocês, né, devem ter jogado muito nessa vida. Bom, e fora o nome, a única coisa que esse desenho tinha do jogo era um carro azul e outro carro vermelho. E o legal, galera, é que os dois carros eram inteligentes, no mesmo estilo da Super Máquina. Os dois se chamavam Wells e Rodão e ajudavam os irmãos Tess e Dan Darrett, que se metiam em todo tipo de aventuras enquanto rodavam o mundo se apresentando e também buscando o pai desaparecido. Quem acompanhava os dois era a irmã mais nova chamada Daisy, que tinha um bicho que até hoje eu não identifiquei direito o que é, que era chamado ou chamada, né, sei lá, de Faísca. Infelizmente, esse desenho não fez muito sucesso lá fora e acabou ficando só com uma temporada com 13 episódios, apesar da gente achar que tinha uns 100 do tanto que passava aqui no SBT. Mas agora eu quero saber de vocês, a Faísca era o quê? Era um gato? Era um macaco? Era um macagato? Não sei, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, porque até hoje isso me intriga bastante. E agora a gente vai relembrar de um clássico da Hanna-Barbera, O Vale dos Dinossauros. Lembram desse? Lançado 10 anos antes, né, do Polly Position, ou seja, em 1974, esse desenho contava a história da família Butler e do mascote Digger, que se metiam, né, numa viagem de bote pelo rio Amazonas, onde a história e a geografia são o que menos contam. E o desenho passava a contar a história da família Butler na pré-história, junto com o Homem das Cavernas, Gorak, que era uma versão pré-histórica do Bob Marley. E o Gorak, né, vivia junto com a família dele e o bichinho de estimação, Glump. Só a Hanna-Barbera para fazer a gente acreditar que um estegossauro podia ser criado igual um cachorro. E quando eu era pequeno, eu acreditava nisso, não me julgue. E eu acho que esse foi um dos desenhos mais bem produzidos da Hanna-Barbera. E vejam só, estreou ele no mesmo dia do seriado O Elo Perdido, série com atores que também fez bastante sucesso aqui no Brasil, quando passou na Globo e depois no SBT.
Lembram desse? Pois é, e como nada se cria, tudo se copia, a Hanna-Barbera ficou sabendo que a NBC ia lançar o Elo Perdido e aí, né, viu que aquilo ia dar sucesso e começou a produzir o Vale dos Dinossauros a toque de caixa. E esse foi outro desenho que teve poucos episódios e acabou ganhando, né, só 16 para chamar de seus. E apesar disso, esse desenho foi exibido à exaustão aqui no Brasil, começando lá na Rede Globo nos anos 70 e depois, né, anos 80 adentro, na Bandeirantes e, se não me engano, também na Rede Manchete. E Droids, quem lembra do desenho Droids? Um derivado da trilogia, né, Guerra nas Estrelas, porque sim, era desse jeito que a gente chamava naquela época. Esse desenho estreou lá nos Estados Unidos em 1985. Já aqui no Brasil, esse desenho chegou em 1988, primeiro nos domingos da Rede Globo e depois indo parar no show da Xuxa. E Droids contava a história dos robôs mais famosos do cinema, R2-D2 e C-3PO. E o C-3PO, olha só, na versão original era dublado pelo próprio Anthony Daniels, o cara que dublava ele nos cinemas. E aqui, os dois simpáticos robozinhos eram mostrados no passado da franquia, mais ou menos uns 4 anos depois da Vingança dos Sith, né? O último filme da segunda trilogia. E claro, como todo bom desenho da Rede Globo, essa galera se metia em altas confusões com outra galerinha do barulho, batendo de frente com gangsters espaciais, com piratas, com caçadores de recompensa e, é claro, a encrenca toda do Império, que nessa época já estava começando a tomar corpo. E dos personagens conhecidos dos filmes, né? Além dos robozinhos, quem aparecia também era o pirata espacial Boba Fett. E Droids foi outro desenho que acabou não agradando muito a criançada lá nos Estados Unidos, ficando só com 13 episódios e mais um especial de 1 hora que nunca chegou aqui no Brasil. Agora sim, ó, apesar de não ter agradado muito a criançada, ganhou uma linha de brinquedos muito legal, lançada pela Kenner. Journey to the all-new world of adventure with the Star Wars droids. The race is on. R2-D2 and C-3PO get Val Jobin ready, set and gone. Val's a sure winner, but villain Size and Teeth Rome want to stop him. From the side gunner Teague attacks. Val races for his life, but here comes George Dusat in his A-Wing. He fires, hits his mark and sends Teague sailing. Who says good guys finish last? Share the adventure with these figures and vehicles, batteries not included, each sold separately. New from Kenner's Star Wars Droids. E se lá fora quem lançou foi a Kenner, aqui no Brasil quem lançou Droids foi a nossa querida Glaslit. As novas aventuras de Arthur e Trepiol. O combate entre nave estelar e interceptador ATL. Coleção Droids Glaslit. Que inclusive fabricou o vilão Vlix, né? Fez ele com exclusividade aqui pro Brasil. Ele era um vilão bem secundário, até mesmo dentro do próprio desenho, mas a Glaslit foi lá, pegou o molde e fez. E hoje em dia é um dos brinquedos mais raros e caros de todas as coleções. Inclusive, eu já falei bastante dele lá naquele vídeo sobre os brinquedos mais raros e caros do mundo. E Droids também ganhou uma série em quadrinhos que foi lançada pela Marvel lá nos Estados Unidos e que infelizmente nunca veio pro Brasil. E aí, vocês curtiam esse desenho ou tinham poucas lembranças dele? Quem aí teve o Vlix? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E agora a gente vai relembrar de um desenho que muita gente pede aqui nos comentários. Bicudo, o lobisomem. Só que ao contrário de que muita gente pensa, esse desenho não foi feito pela Hanna-Barbera. Ele foi produzido pela Rub Spears Productions. E esse desenho estreou em 1978 e durou até 1979 lá nos Estados Unidos. E foi chamado de Fang Face por lá. Agora eu vou dizer, né? O nome brasileiro ficou bem mais legal, diz aí. E os 32 episódios que esse desenho ganhou mostravam para a criançada da época a história dos adolescentes Kim, Bill, Gordinho e Bicudo, que sempre que via lua cheia acabava se transformando num lobisomem. De boné para trás, né? No melhor estilo Sérgio Malandro. O mais legal é que o Bicudo, para se transformar, ele não precisava olhar só para a lua, mas qualquer coisa que lembrasse ela. Podia ser um queijo redondo, podia ser um desenho da lua,
Podia ser uma bola pintada de amarelo, qualquer coisa já servia para transformar ele em lobisomem. E para voltar ao normal, né, para voltar a ser humano, bastava que alguém mostrasse para ele o sol ou da mesma forma um desenho do sol ou qualquer imagem que fizesse ele lembrar do sol. E aí com essa encrenca, né, tome se transformar de forma aleatória, sempre tentando comer o coitado do gordinho no caminho. O quarteto estava sempre às voltas com o mistério do dia que envolvia desde assombrações, passando por mutantes e, é claro, alienígenas. Vocês notaram que esse é outro desenho que tem bastante coisa em comum com o Scooby-Doo. Aliás, em comum, né, é o que não falta. Afinal de contas, assim como o Scooby-Doo, que foi criado pelo Joe Ruby e pelo Ken Spears, junto com Hanna-Barbera, né, como eu já falei para vocês no especial do Scooby-Doo, o Bicudo também foi criado por eles. Só que assim, ó, dá para dizer, né, que mesmo com todas essas coincidências, o Bicudo tinha um jeitão único, o que fazia dele um desenho muito legal. No segundo ano de exibição do desenho, a turma do Bicudo acabou ganhando a companhia do Bicudinho, que era um bebê primo do Bicudo. Só que assim, ó, apesar de ser bem legal, né, o Bicudinho, ele ficava meio estranho dentro da história. Porque, segundo a abertura do desenho, né, na família do Bicudo tinha uma maldição que um membro da família virava lobisomem a cada 400 anos. Se bem que eu vou dizer, né, isso aí é besteira. O que importa é que esse desenho era muito bom e fez a alegria de muita gente, inclusive esse que vos fala, quando passou aqui no Brasil. Passando primeiro lá no comecinho dos anos 80, no programa do Balão Mágico, e depois, né, indo para Manchete, dentro do Clube da Criança, e também em outros programas da emissora. E por último, passou dentro do canal pago Boomerang. E aí, vocês também gostavam desse desenho, né? Gostavam de ver o Bicudo se transformar e tentar comer o gordinho? Lembravam dele mais em qual emissora? Eu posso dizer que eu lembro mais do Bicudo na Rede Manchete. Então, deixem aqui nos comentários que eu quero saber aonde vocês assistiram mais ele. E agora a gente vai sair um pouco, né, da comédia e do mistério e vai entrar no mundo da brabeza, junto com o desenho Dino Riders. Quem é que lembra desse aí? E esse é outro desenho que eu podia ficar falando um monte com vocês aqui, mas eu vou deixar a abertura falar por mim. Após anos de uma existência pacífica no distante planeta Valarian, Weststar e seu pessoal foram obrigados a lutar. O poder da pedra de cristal deles abriu um buraco no túnel do tempo, levando-os de volta ao tempo da pré-história. Sem saberem, ao mesmo tempo, o maldoso imperador Grulus tramava roubar a pedra de cristal juntamente com seu exército grotesco. E então a batalha continuou em outro lugar e época com os Dino Riders. E eu vou dizer, né, tinha coisa melhor pra criançada daquela época do que pegar tecnologia e misturar com dinossauros e enfiar tudo isso dentro de batalhas com um raio laser? Pois é, eu acho que não. E é justamente por isso que esse desenho foi criado especialmente para promover a linha de brinquedos da Tyco, chamada obviamente de Dino Riders. Pena, né, que essa foi outra linha de brinquedos que a gente não viu nem o cheiro aqui no Brasil. Riders are here. 10 new dinosaurs in the Dino Riders collection. Stegosaurus with motorized walking action and full battle gear. The gigantic new Brontosaurus, the fighting fortress. The new Dino Riders are all equipped with armor and action figures. Now the most fearsome creatures to walk the earth are the greatest force in the universe. 22 awesome dinosaurs in the Dino Riders collection. Dino Riders. Only from Tyco. Show demais, diz aí. Ia ser bom brincar com isso ou não ia? Já aqui no Brasil, Dino Riders passou meio que despercebido, né? Ainda no final dos anos 80, na Rede Globo. Até mesmo porque esse desenho só teve uma temporada com 13 episódios e os brinquedos, como eu já falei, nem chegaram por aqui. Então, logo ele foi esquecido. Já lá nos Estados Unidos, o desenho até que ganhou uma sobrevida, né, com a linha de brinquedos, né, e também com um especial chamado Dino Riders Ice Age Adventures. Especial esse que foi feito só para promover esse derivado da linha de brinquedos principal, que colocava os heróis, né, os vilões, junto com animais da Era do Gelo. Além disso, a franquia ainda teve uma série em quadrinhos lançadas pela Marvel Comics lá fora. Aliás, vocês sabiam que quem produziu Dino Riders foi a própria Marvel e que o desenho passava lá nos Estados Unidos dentro da Hora Marvel, que era um programa chamado Marvel Action Universe, onde ele dividia a primeira hora da atração junto com o desenho do Robocop, né,
que também era produzido pela Marvel. E aí, lembravam de Dino Riders? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e eu quero bater um papo com vocês a respeito disso, porque olha, esse é um desenho bem obscuro. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, e se vocês gostaram desse terceiro programa sobre desenhos quase esquecidos dos anos 80, não esqueçam de deixar aquele like felpudo e também comentar aqui desenhos que vocês gostariam de ver em futuros programas, porque vocês sabem, né? Quem manda aqui são vocês. E amigão, se tá chegando agora no canal, não se esquece, se inscreve aqui e já badala o sininho, porque só assim a nossa viagem pro passado é garantida toda semana. E já aproveita e segue a gente também lá nas redes sociais. Tem Coleção em Ação Show no Twitter, no Instagram, no Facebook, né? Onde a gente coloca todo dia uma pitadinha de nostalgia e também dá dica dos próximos programas. E também tem Coleção em Ação Show, né? No nosso site www.coleçãoemação.com.br, e lá é um local destinado, né, para os colecionadores de brinquedos dos anos 80. Então todo dia tem postagem lá para vocês. E eu também tô lá no MachineCast, o podcast mais doido, né, mas também mais organizado, com conteúdo nostálgico que vocês podem encontrar na podosfera, lá junto com os meus colegas Tim Blue, com o Flavim, junto com o Edu, junto com o Neilson, né? A gente tá sempre relembrando de coisas boas e toda segunda-feira tem podcast novo para vocês, beleza? Então a gente se vê na semana que vem e valeu!